Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a história da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que veio para reformar algumas doutrinas da Igreja. E com isso houve uma grande divisão entre os católicos e os protestantes. O princípio fundamental naquela época para os protestantes é que toda doutrina deveria estar fundamentada na palavra de Deus. Cada vez mais as pessoas protestavam contra os abusos da liderança da Igreja, como a riqueza e a corrupção e devassidão dos líderes da Igreja Católica. A venda do perdão, ou seja, ao dar uma doação à Igreja, a pessoa recebia uma indulgência pelo pecado. Apesar da Igreja Católica passar uma imagem que estava unida, na verdade estava passando por uma grande crise. Alguns séculos antes, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se tinham separado, principalmente por causa de questões de poder. O Papa queria poder absoluto sobre a Igreja, mas os ortodoxos discordavam disso. E durante esse tempo, as pessoas começaram a ler a palavra de Deus e verificaram que algumas coisas que a Igreja Católica estava anunciando não era conforme as Escrituras. Antes da Reforma Protestante, várias pessoas tentaram abrir debates sobre esses assuntos e reformar a Igreja Católica. No entanto, a resposta da liderança da Igreja foi rejeitar o debate e perseguir todos que eram ao contrário à doutrina católica. E em 1517, um monge alemão chamado Martim Lutero surge e começa a Reforma Protestante, aonde ele fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. E essas 95 teses refutavam algumas ideias da Igreja Católica naquele tempo. E com isso a Igreja Católica persegue Martim Lutero. E esse homem, que foi corajoso, anunciou a palavra de Deus e disse o que ninguém mais teria coragem de dizer naquela época por medo de morrer. Sendo assim, as ideias de Martim Lutero foram rejeitadas pela Igreja Católica. E com isso, Martim Lutero ele é excomungado da Igreja Católica, por não obedecer aquilo que estava estipulado segundo o Papa. Sendo assim, ele é perseguido por muito tempo. Sendo assim, a Reforma Protestante começou. As pessoas não estão mais de acordo com aquilo que a Igreja Católica está pregando. E é necessário uma nova reforma na igreja daquela época. Com isso, o que tinha começado como um movimento para reformar a Igreja Católica se tornou um novo ramo do cristianismo. O movimento ficou conhecido como a Reforma Protestante, porque seus membros queriam reformar a igreja, voltando para a verdade da Bíblia, e protestavam contra os erros da Igreja Católica. Além de Lutero, várias outras pessoas também entraram com esse pensamento de reformar a igreja, e essas pessoas são Calvino, Zwinglio e também Knox. E com isso surgiram muitas pessoas que aderiram a essa ideia. Na Europa, muitas pessoas começaram a clamar a Deus e pedir uma nova reforma na igreja. E nós vemos hoje o que aconteceu. Nós conhecemos a verdade e nós cremos que mediante a fé podemos ser salvos mediante Cristo Jesus. E os 5 pilares que reformularam a igreja são: somente as Escrituras devem ser a base de toda e qualquer doutrina. As tradições da igreja só têm valor se tiverem bom embasamento na Bíblia. Somente a graça de Deus nos salva, porque ninguém consegue merecer a salvação. É um presente gratuito de Deus. Somente pela fé somos salvos e justificados do pecado. Nossas obras não nos salvam. Somente Cristo salva. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todos os pecados. Ninguém mais pode nos salvar do pecado além de Jesus. Somente Deus merece glória. Ninguém mais merece nossa adoração. Nem outros deuses, nem santos, nem qualquer outra pessoa.
A Reforma Protestante gerou uma grande mudança na história do cristianismo. Novas ideias surgiram e a forma como a Bíblia era encarada mudou muito. Para combater o movimento protestante, a Igreja Católica fez uma contra-reforma. Alguns ensinamentos da Igreja foram radicalizados e nos países católicos, protestantes foram brutalmente perseguidos pela Inquisição. Nos países protestantes, mais pessoas tiveram acesso à Bíblia. Assim, ficaram menos dependentes dos ensinamentos da liderança e podiam verificar se o que estava sendo dito era certo ou errado. Eventualmente, a Reforma Protestante levou a mais liberdade religiosa. E esse foi um breve resumo sobre a Reforma Protestante. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.